Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Olá, no programa de classe de hoje vamos falar sobre os problemas da terceirização irregular. E quem vai falar sobre esse assunto é a auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Odete Cristina. Olá, Odete, tudo bem? Tudo bem, Fabrício. É um prazer tê-la aqui no programa. O prazer é meu. Você recentemente integrou um processo de fiscalização que aconteceu nacionalmente e autuou várias empresas que têm trabalhos que contrataram serviços de terceirizados na área de telefonia. Como é que foi esse processo? Na verdade, a gente iniciou uma ação aqui em Minas em 2013, que teve duração aí de mais ou menos uns 4 a 5 meses, e nós fiscalizamos a empresa Contax devido à demanda de denúncias via sindicato, os próprios trabalhadores buscando o Ministério do Trabalho, e Ministério Público também mandando essas demandas para a gente e visando diagnosticar o que estava acontecendo em relação à organização do trabalho, que a gente viu que estava gerando uma série de queixas de assédio moral e até de afastamentos por doença. Essa fiscalização pega na área da saúde, as relações de trabalho, é uma fiscalização bem ampla. É uma fiscalização, a gente fez a fiscalização na área de saúde e segurança do trabalho, que aí a gente, além de ver o ambiente de trabalho, os documentos da empresa em relação à gestão de saúde e segurança do trabalho e os afastamentos, né, o setor médico, os afastamentos que estão acontecendo e o porquê desses afastamentos, se tem relação com o trabalho ou não. Isso gerou um relatório bem minucioso, que a gente realmente viu que o grande número de afastamento do trabalho tinha relação com a atividade de teleatendimento. E, paralelamente, estava acontecendo em Pernambuco uma ação também na empresa Contax lá, que também conta com um número enorme de trabalhadores. Isso pelos auditores fiscais de lá. De lá,
E a partir de conversas entre os auditores e entre a chefia aqui, Brasília, surgiu a ideia de fazer, já que a gente viu que as irregularidades estavam se repetindo nos estados, irregularidades graves, surgiu a ideia de fazer um grupo nacional, então para agir, já que é uma empresa que tem atua em 7 estados do país, então fazer um grupo nacional para a gente fazer de forma uniforme e fazer o diagnóstico geral do que estava acontecendo com esses trabalhadores. Essa fiscalização, então, aconteceu especificamente na empresa Contax? Especificamente na empresa Contax. Essa fiscalização, então, esse grupo nacional, ele fez essa fiscalização nas várias unidades, nos vários estados, durante mais de um ano. A fiscalização durou mais de um ano. E a conclusão, uma das conclusões que essa fiscalização chegou é em relação à irregularidade da terceirização. Foi verificado que a terceirização estava acontecendo de forma ilícita. Então, a gente considerou que aqueles trabalhadores, na verdade, são trabalhadores das tomadoras de serviço, que a Contax, na verdade, estava funcionando como uma intermediária de mão de obra. Isso resultou em alguma punição por parte dessas empresas? Foram multadas? Sim. Resultou foi feito um relatório bem detalhado sobre as provas dessa terceirização ilícita e foram lavrados mais de 700 autos de infração. Foram no total 7 empresas. Esses trabalhadores, eles eram reconhecidos como, então, trabalhadores da empresa FIM, da empresa que contratava? Das tomadoras. As 7 empresas, porque, na verdade, a Contax também presta serviço para várias outras empresas. A gente elegeu aquelas que a gente viu onde que os problemas estavam mais graves, onde estava o maior número de trabalhadores, mesmo porque a gente não tinha como fazer em relação a todas. E que, então, a gente se voltou para essas empresas. São 3 empresas do ramo de telecomunicações e 4 bancos. E isso até tem sido uma prática bem constante nesse setor de telecomunicação, de telemarketing, não é isso? Sim. Praticamente todas as empresas, a gente vê que isso acontece. E o problema que a gente vê, inclusive que a gente fez uma relação muito íntima entre a terceirização e a precarização que vem acontecendo. Então, essas empresas, a gente vê que elas têm o serviço delas também, algumas delas têm o serviço próprio de telemarketing, trabalhadores delas, contratados por elas. Mas a maior parte é feita por empresas terceirizadas. Então, há várias diferenças em relação ao trabalhador da própria e da terceirizada, que inclusive das diferenças é em relação ao salário, né? E não só o salário, as condições de trabalho. As condições de organização do trabalho. A Contax, por exemplo, a gente viu que ela tem ela planeja o trabalho dela, a forma como o trabalho vai ser executado, com o objetivo, é claro, de alta produtividade, e isso é implementado em todo o país, mais ou menos da mesma forma. Então, é através do controle absoluto sobre os trabalhadores, né? Eles são controlados de várias maneiras, pelos supervisores, coordenadores, online, né? Tem o grupo de monitores que o tempo todo está ouvindo as ligações e tem punições acontecendo a todo momento, que foi outra coisa grave que a gente viu, que os trabalhadores são punidos por questões banais. Então, é um dos pontos que leva à presença do assédio, né, o diagnóstico do assédio moral, que no caso é organizacional, né, um assédio que é feito como um todo, não é direcionado para um trabalhador. É o resultado da gestão que é feita na empresa, da organização do trabalho que é realizada na empresa. É uma situação muito complicada, já que é um trabalho que cresce cada vez mais aqui no Brasil. Não só no Brasil, né? É um caminho, eu entendo assim, a gente até discute, é um caminho sem volta e, pelo contrário, ele tende só a aumentar, né? Por causa das condições modernas de trabalho, dessa globalização. Então, tem que tomar providências, né? Discutir o mais rápido possível o que pode ser feito para barrar esse tipo de organização do trabalho que é feito nessas empresas. O teleatendimento vai continuar aumentando, né? A tendência é aumentar cada vez mais o número de trabalhadores nessa área.
Então, a gente tem já existem vários estudos mostrando essa forma de trabalho que é feito no ramo do teleatendimento, mostrando os danos que são causados ao trabalhador. E a maioria desses trabalhadores são jovens, de 18 a 23 anos, A maioria né? absoluta são jovens. Exatamente. A maioria está até entre 18 e 24 anos. E já estão a gente já viu que tem assim, pelo menos 80% até 30 anos. Então são trabalhadores muito jovens, a maioria estão no primeiro emprego e que estão rapidamente se afastando do trabalho por adoecimento, ou por adoecimento psíquico, ou por causa das lesões por esforços repetitivos, né, que no caso é uma ligação seguida da outra, não tem pausa para a recuperação da musculatura, que eles ficam o tempo todo sentados, usam o mouse, abrem várias telas, tem a questão do ruído diretamente no canal auditivo, né, o uso constante do fone de ouvido. Os problemas de voz também são muito comuns, então tem até estudos mostrando que assim, a média de afastamento no teleatendimento por problemas de voz ultrapassam 150 dias. Então, quer dizer, são lesões graves que estão ocorrendo. A gente vê situações como o assédio moral, que é uma prática constante no setor. A gente que, né, trabalha no Sintel recebe várias denúncias, mas é uma prática muito difícil de ser fiscalizada. Sim, com certeza. A gente recebe, né, constantemente várias denúncias desses trabalhadores queixando do assédio moral. E na época, quando passaram essas denúncias para a gente e pediram novamente uma fiscalização, que essa empresa vem sendo fiscalizada regularmente, sempre autuada nos mesmos itens, a gente falou, então nós vamos precisar de um tempo maior para realizar essa fiscalização e tentar fazer algo diferente, não só chegar lá e autuar. Então, para esse diagnóstico do assédio moral, que é um assédio moral decorrente da gestão que a empresa está fazendo, no trabalho na empresa, a gente precisa de um tempo maior, porque a gente chega a princípio na empresa e acha que está tudo ótimo. As salas são bonitas, com ar-condicionado, todo mundo sentado, a gente conversa com o trabalhador, uma conversa rápida, você não vai diagnosticar problema nenhum. Moral. Então tem que ser com várias entrevistas, analisando bem os documentos, entrevistas com os trabalhadores, com os prepostos, para a gente fazer esse diagnóstico. Não é um trabalho fácil. E é outro ponto complicado, porque nós, do Ministério do Trabalho, somos muito poucos. Então, não é sempre que a gente consegue fazer esse tipo de fiscalização. Há um trabalho contínuo em cima dessa categoria? Há uma proposta de trabalho contínuo em cima, já que é uma categoria que cresce cada vez mais, situações de adoecimento constantes? Uhum. Na verdade, Fabrício, assim, a gente tem várias categorias que necessitariam de um trabalho constante. O problema é essa dificuldade. Nosso número de auditores é muito pequeno em relação à demanda. Então, tem alguns projetos que são fixos dentro da superintendência, né, aqui localmente, e a gente depende para os outros projetos, já vem uma ordem de Brasília, quais que são os objetivos daquele ano, né, como que devem ser os projetos, que é baseado em afastamento do trabalho, dados do INSS e outros. E a gente tenta fazer um projeto aqui voltado para aquelas questões que a gente vê que são mais constantes, mais problemáticas. A gente tem feito, sim, um acompanhamento mais de perto do teleatendimento por causa do número grande de trabalhadores que está envolvido e das queixas. Né? Mas são agora são muitas queixas de todas as empresas, né? Principalmente essas grandes empresas, que são hoje as maiores, né? Estão entre as maiores empregadoras do país. Né? Então é algo realmente muito preocupante e é uma preocupação, sim, do Ministério do Trabalho. Ok, vamos dar um pequeno intervalo? Sim. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o assunto. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitos trabalhadores lutaram por direitos básicos, como a jornada diária de 8 horas. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje,
todo trabalhador tem direito ao descanso. Por isso, a greve é um direito que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. De volta ao programa de classe, hoje com Odete Cristina, auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. Odete, a gente conversou no primeiro bloco sobre a fiscalização nacional que aconteceu na área de telefonia, principalmente na empresa Contax. Uma das queixas dos trabalhadores que a gente recebe muito no Sintel é que em dia de medição da Anatel, que é a fiscalização que a Anatel faz, a empresa já sabe que é o dia da fiscalização da Anatel, que é o dia da medição, então a empresa se prepara toda. É como se fosse aquele quartel que vai receber a visita do general, então vai lá, pinta o meio-fio, prepara, corta, poda a árvore, tudo, deixa tudo arrumadinho. Como é que é a fiscalização feita pelo Ministério do Trabalho? Na fiscalização do Ministério do Trabalho, a gente nunca anuncia que a empresa... que a gente está indo a empresa de surpresa mesmo. Com certeza, que é uma coisa importantíssima para a gente, chegar na empresa sem a empresa estar sabendo, porque muitas coisas a gente vê com essa visita surpresa. A gente não poderia verificar se a gente avisasse a empresa. Há um planejamento, então, dessa ação de forma... Há um planejamento interno, né? Entre os auditores, a gente define o horário e vamos até a empresa, sem qualquer anúncio anterior à empresa. Vocês conseguem observar nessa surpresa, então, que vocês chegam para a empresa, observar desde a recepção ali, desde a hora que o trabalhador está entrando, até no local, na PA de trabalho mesmo do trabalhador? Sim, com certeza. Assim que a gente chega, a gente já vai encontrando com os trabalhadores. Se for necessário, a gente já começa a entrevista, já conversa com os trabalhadores e a gente se identifica e a empresa deve, assim que o auditor fiscal do trabalho se identifica, a gente tem livre acesso, né? Ela deve fazer essa liberação para a gente adentrar a empresa e fazer a fiscalização. Uma das formas que as empresas também têm tentado burlar essa fiscalização é em determinados estados que a fiscalização é mais eficiente, né, acontece de forma mais rotineira, as empresas têm migrado para outros estados onde que isso não acontece. Vocês têm observado isso? Sim, temos observado isso, sim. Eu acho que isso é até um dos grandes pontos positivos da ação nacional, né? Porque a gente estava vendo a empresa a nível nacional. Conseguiu quebrar essa... Então, não é por estar em determinado estado que ele estaria livre da fiscalização. Porque realmente tem estados que têm um número menor de auditores, tem outras demandas também muito importantes que às vezes envolvem os auditores. Então, por isso que é um ponto positivo dessa ação nacional, foi exatamente isso. A gente vê como um todo, né, sem essa possibilidade de migração. Isso pode se tornar também uma ação mais rotineira pelo Ministério do Trabalho, já que essas empresas têm usado esses mecanismos. Ação como essa que aconteceu, uma ação nacional, pode se tornar mais rotineira? Eu não sei se a gente poderia falar que pode se tornar rotineira pelo mesmo motivo que a gente estava falando antes da falta do número muito pequeno de auditores fiscais. Quer dizer, quando a gente faz uma ação dessa, nós também temos metas, né, a cumprir. Então, eu fico deslocada das minhas metas aqui de integrar a fiscalização aqui em Minas, aqui no caso em Belo Horizonte, e a favor dessa fiscalização nacional. Então, assim, na verdade, foi uma ação nova para o Ministério do Trabalho. Tem outros grupos também que tratam disso, né, em relação ao trabalho escravo, tem outros grupos móveis que são fixos. Mas esse que foi uma
fiscalização, vamos chamar, não rotineira, eu não sei se teria possibilidade de ter uma continuidade devido a isso. Mas pode ser que para alguns pontos específicos isso venha acontecer, sim. Essa característica do trabalho do teleatendimento, do call center, né? É uma situação, igual a gente já colocou no primeiro bloco, que tem crescido bastante. Mas é um trabalho também que como se diz assim, é um trabalho muito desgastante, do qual o trabalhador não tem fuga, ele trabalha o tempo inteiro lendo um script, pensando sobre aquilo, e que não traz nenhum crescimento, não gera produção, não gera conhecimento, não gera desenvolvimento. É um trabalho característico dos países menos desenvolvidos. Você acha que isso, a gente tá chegando no momento que a gente deveria repensar alguns tipos de trabalho, por mais que essa indústria ela traga tanto empregos, mas está adoecendo tanto nossos jovens? Como é que você vê isso? Esse é um dos pontos que eu acho que tem que abrir para discussão, sim, em vários níveis. O trabalho de teleatendimento, principalmente nessas grandes empresas, ele é muito pré-determinado. Então, realmente, o trabalhador ele não consegue ele colocar o que ele mesmo faria naquela situação. Ele tem que seguir aquele script, né? Eles colocam as situações, problema, o que ele tem que responder se tiver esse problema, se tiver aquele problema. Então, ele não tem essa liberdade que de criar, né? Que é um ponto de crescimento para ele, de mostrar a sua capacidade de trabalho. Então, é um trabalho que, para muitos, eles relatam como vazio. Eles estão ali como um robô, né? Só para falar o que já está pré-determinado. E a gente vê isso sim, na verdade, o teleatendimento é problemático em todos os países. A gente tem estudos de todos os países mostrando isso. A gente tem aquele estudo das telefonistas, né, lá de 1956, na França, mostrando já os problemas psíquicos das telefonistas. E a gente vê algumas diferenças mostrando, por exemplo, em relação ao tamanho das empresas. Eu acho que isso tem uma influência muito grande. Então, a gente vê... teve um site, uma unidade da empresa que a gente foi, que tinha quase 1000 PAs, 1000 posições de atendimento numa mesma sala. Então, eu acho que quando a empresa é menor, que é o que a gente vê nos estudos nos outros países, que as empresas tendem a ser menores. Aqui no Brasil, tendem a ser maiores. Então, eu acho que você acaba não tendo que ter tanta rigidez que se você tiver que lidar com 200 empregados ao invés de 1000 numa sala. Né? Ou com 100 empregados. Você falou sobre a questão de Pernambuco, lá tem um site que tem 15 mil. 15 mil empregados na mesma unidade. Lá são 3 ou 4 unidades em Recife e tem uma unidade com 15 mil trabalhadores. É exatamente nessa unidade que a gente viu salas com quase 1000 PAs. E é um prédio que você chega e acha belíssimo, né? Com escadas rolantes, com praça de alimentação. Então, você chega e acha que está tudo muito bom. Inclusive, teve uma ação do pessoal de lá em 2013, eles chamaram de Operação Pequeno Príncipe. A Operação Pequeno Príncipe por causa da questão do essencial ser invisível aos olhos. Então, você chega e acha que está tudo maravilhoso. Né? Tudo muito limpinho, as instalações sanitárias, tudo muito certo, correto e tal. Mas na hora que você realmente vai conversar com os trabalhadores e ver mais a fundo como que aquele trabalho está sendo desenvolvido, você vê todas essas questões. A gente falou sobre essa questão da empresa tentar burlar a fiscalização indo para outro estado, mas acontece outras situações que é o seguinte... trabalhadores, eles vão, o mercado ele vai sendo saturado também. Muitos trabalhadores que tiveram a experiência de estar num call center não querem mais voltar para um call center. E aí essas empresas começam vai para o interior, vai tentar buscar um outro trabalhador lá. Chega numa cidade pequena, né, uma cidade mais do interiorana,
e aquilo passa a ser, né, a salvação para aquela cidade. E quando vai ver, com o passar do tempo, 2, 3 anos, vai vendo que aquilo foi um grande problema. Você já deparou com essa situação também? Sim. A gente vê isso muito no nosso dia a dia da fiscalização. Eles são atraídos por vários motivos, né, os jovens trabalhadores para essa atividade. Tem muitos estudantes, então o trabalho são 6 horas, né, 6h20. Então, ele tem condição de fazer uma outra atividade, ou às vezes tem trabalhadores que têm, a maioria são trabalhadoras, né, são mulheres, a maioria absoluta também. Então, tem trabalhadores que têm filhos, também conseguem ficar um tempo maior em casa. Então, tem uma série de atrativos para que eles entrem nessa atividade. E não tem uma exigência grande também de especialização, de estudo. Né? Eles são treinados quando entram para a função, então não tem uma seleção muito grande em relação a isso. Até no treinamento parece que há uma certa exploração, parece que no treinamento mesmo a empresa quer que o trabalhador banque a sua alimentação, o seu vale transporte, aí fica lá num treinamento 10, 15 dias por conta dele próprio. A gente já viu várias situações em outras empresas, dos trabalhadores, eles não são registrados no momento que eles estão fazendo a admissão, e a admissão já está incluída esse treinamento, quer dizer, já estão a cargo da empresa, né, à disposição da empresa, sendo treinados para o trabalho, e eles ainda não fizeram registro, o Vale Transporte é por conta deles. A gente já encontrou muitas vezes essa situação e tem feito os autos de infração também, né, em relação a isso. O trabalhador que chega nessa situação, que os direitos dele estiverem sendo desrespeitados, o que ele deve fazer? O Ministério também se dispõe a ouvir as queixas dos trabalhadores, as denúncias feitas pelos trabalhadores? Como é que é feito claro. isso? Eles têm que fazer a denúncia, podem fazer diretamente no Ministério do Trabalho, às vezes é feito diretamente no sindicato, né? O sindicato manda essa demanda lá para o Ministério do Trabalho. E, na verdade, assim, o Ministério do Trabalho a gente não consegue ver denúncias pontuais, né? Não tem como a gente trabalhar em cima de denúncias. Mas não é o caso... coletivo, né? Exatamente, não é o caso das empresas de teleatendimento, que não temos uma denúncia lá, são várias. Né? Então, eles têm que fazer, sim, têm que fazer essa denúncia, sim, essa reclamação. Gostaria de agradecer, Odete, pela entrevista no programa de classe e quem sabe a gente mais à frente fazer uma nova entrevista já com outro cenário, um cenário mais favorável aos trabalhadores de telecomunicações, não é isso? É isso, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui do nosso trabalho e espero que a gente possa contribuir cada vez mais para a melhoria das condições dos trabalhadores. Ok, muito obrigado. Se você quiser participar do programa de classe, mande sua sugestão pelo e-mail imprensa@sintelmg.org.br e até o próximo programa.
Oh,